Helena tinha 67 anos e carregava no rosto e nas mãos o desenho do tempo. Cada linha de expressão parecia contar uma história de trabalho, de renúncias, de esperanças guardadas e de dores silenciosas. Morava em Curitiba, em uma casa que antes fora cheia de vozes e agora parecia grande demais para ela sozinha. O marido havia morrido há 7 anos, vítima de um infarto, e os 2 filhos adultos já seguiam suas vidas, cada um distante, cada um imerso em preocupações que pouco ou nada incluíam a mãe. O dia de Helena começava cedo, como sempre. O hábito de acordar às 6 da manhã permanecia, mesmo sem a obrigação de correr para o trabalho. Fazia café preto forte, passava o pão com manteiga e, em silêncio, ligava a televisão só para ouvir vozes, como se isso preenchesse o vazio dos cômodos. O noticiário rodava, falava de política, de economia, de crimes, mas Helena quase não prestava atenção. Olhava para a tela sem ver, lembrando-se de quando aquela mesma cozinha tinha cheiro de café fresco e risadas dos filhos se misturavam ao barulho do liquidificador. Apesar da idade, ela ainda trabalhava. Fora secretária em um escritório de advocacia por décadas, mas com a aposentadoria veio também o convite para se retirar, quase como um favor. A senhora já contribuiu bastante. Agora é hora de descansar, disseram. Mas Helena sabia que não era apenas isso. Os novos advogados não tinham paciência com alguém que demorava um pouco mais para digitar, que não acompanhava com agilidade as mudanças tecnológicas, que não sorria no mesmo tom jovem e superficial. Ela se sentiu empurrada para fora, como se fosse descartável. Para complementar a renda, passou a trabalhar meio período em uma loja de roupas no centro. Era um ambiente cheio de vitrines iluminadas, música alta e colegas jovens que a chamavam de tia, com uma mistura de carinho e condescendência. No início, Helena tentou se adaptar, mas logo percebeu que ali sua presença era quase um incômodo. Quando um cliente pedia ajuda, muitas vezes as colegas mais novas se apressavam a atender primeiro, como se acreditassem que ela não teria competência para sugerir algo moderno. O gerente, um rapaz de pouco mais de 30 anos, falava com ela devagar, como se estivesse explicando a uma criança. E quando a loja precisava de alguém para ficar no caixa eletrônico ou organizar as vitrines em horário de pico, nunca a escolhiam. É melhor a senhora ficar no provador, só dobrando roupas, diziam, como se dobrar tecidos fosse a única tarefa ainda adequada às suas mãos enrugadas. Helena voltava para casa todos os dias com a sensação de que estava desaparecendo. Já não se via refletida nos olhos dos outros, senão como alguém fora do tempo. Os amigos da sua idade eram poucos. Muitos tinham se mudado, outros tinham adoecido, alguns simplesmente se recolhido em seus mundos silenciosos. Os vizinhos novos eram jovens casais, famílias com crianças, pessoas que raramente a cumprimentavam. Quando passava pela rua, notava os olhares rápidos, como se fosse apenas mais uma senhora caminhando devagar, sem relevância para aquele ritmo apressado da cidade. Nos domingos, Helena esperava por ligações dos filhos. Ricardo, o mais velho, era médico em São Paulo, com uma vida corrida, atendimentos em hospital, plantões, conferências. Ligava uma vez por mês quando lembrava. A filha, Ana, morava em Florianópolis, advogada como o pai fora. Tinha 2 filhos pequenos e dizia estar sempre sem tempo. As conversas eram rápidas, cheias de promessas de visita que raramente se concretizavam. Helena não cobrava, mas sentia o vazio crescer dentro de si, como um eco constante. Apesar de tudo, ela mantinha um cuidado quase obstinado consigo mesma. Ia ao salão cortar o cabelo, fazia as unhas, passava creme no rosto todas as noites. Não por vaidade, mas como um ritual de resistência, uma forma de dizer para si mesma que ainda estava ali. Nas tardes de sábado, gostava de se arrumar um pouco mais, colocar um vestido leve e caminhar até a praça próxima, onde sentava em um banco para observar as pessoas passarem.
Às vezes, sorria ao ver casais de mãos dadas, crianças correndo, adolescentes rindo alto. Outras vezes, sentia um aperto no peito, como se fosse uma espectadora de um espetáculo do qual já não fazia parte. O etarismo se manifestava em gestos pequenos, quase invisíveis, mas cortantes. No supermercado, os atendentes a chamavam de vovó, mesmo sem conhecer seus netos. No ônibus, os olhares impacientes surgiam quando ela demorava um pouco mais para achar a moeda na bolsa. Em consultas médicas, percebia que muitos profissionais falavam sobre ela no diminutivo. A senhorinha está com pressão alta, mas está bem forte para a idade. Cada palavra reforçava a ideia de que sua identidade havia sido substituída por um rótulo. A idosa, a senhorinha, a que já não é mais capaz. Numa noite fria de julho, Helena foi convidada para o aniversário de 60 anos de uma antiga amiga de colégio. Relutou, pensou em não ir, mas acabou cedendo. Vestiu um casaco elegante, prendeu o cabelo e se maquiou com cuidado. Ao chegar ao salão de festas, percebeu de imediato como as pessoas a olhavam. Não era um olhar de acolhimento, mas de curiosidade misturada com julgamento. Alguns comentavam em voz baixa: "Olha só, a Helena continua tentando se arrumar como se fosse jovem." Durante o jantar, percebeu que a conversa girava em torno de viagens, negócios, planos futuros. Quando tentava participar, era interrompida ou ignorada, como se sua opinião tivesse perdido valor. No fim da noite, voltou para casa com lágrimas contidas, perguntando-se quando havia deixado de ser vista como alguém inteiro e passar a ser apenas um corpo que envelhece. Ainda assim, Helena resistia. Guardava cadernos onde escrevia pensamentos, pequenas memórias, observações do dia a dia. Escrever é a forma que encontrei de não desaparecer, dizia a si mesma. Mas no fundo, sabia que sua voz dificilmente seria ouvida fora daquelas páginas. Com o passar dos meses, Helena começou a perceber que as pequenas exclusões se transformavam em muros inteiros. No trabalho da loja, por exemplo, ela já não era mais chamada para reuniões. Antes, mesmo que sua opinião raramente fosse considerada, ainda lhe pediam para estar presente. Agora, simplesmente esqueciam de avisar. Descobria que havia havido um encontro importante quando via mudanças de rotina implantadas sem que ninguém tivesse lhe explicado. Um dia, ao perguntar por que não fora chamada, ouviu do gerente uma resposta seca. "Ah, dona Helena, achei que a senhora preferisse não perder tempo com isso. É coisa da nova campanha de redes sociais, bem jovem, sabe?" A frase ecoou na cabeça dela. Bem jovem. Era como se dissesse: "Não é para você." Aquela barreira invisível, mas concreta, a empurrava cada vez mais para a margem. Helena se via cada vez mais no provador, dobrando roupas que ninguém queria experimentar, quase como se fosse uma funcionária fantasma. Os clientes também tinham reações semelhantes. Muitas vezes, quando ela se aproximava para ajudar, recebia um sorriso educado, mas logo o olhar do comprador buscava uma vendedora mais nova. "Obrigado, já estou sendo atendido", diziam, mesmo quando não estavam. Aos poucos ela deixou de oferecer ajuda. Ficava de pé, imóvel, fingindo estar ocupada, enquanto as colegas mais jovens circulavam pelo salão como protagonistas. Em casa, o silêncio crescia. As ligações dos filhos se tornaram ainda mais raras. Ricardo telefonava sempre apressado, interrompendo a conversa para atender pacientes. Ana enviava mensagens curtas pelo celular. "Oi, mãe, tudo bem? Depois a gente se fala." Os netos quase não conheciam a voz da avó. Quando vinham visitá-la, passavam mais tempo entretidos em tablets e celulares do que olhando para ela. Certa vez, Helena preparou um almoço inteiro para receber a filha e os netos. Fez lasanha, assou pão de queijo, comprou refrigerantes e até bolo de sobremesa. Arrumou a mesa com a toalha bonita que guardava para ocasiões especiais. Quando finalmente Ana chegou, estava tão mergulhada nas próprias preocupações que mal percebeu o esforço da mãe.
Passou o almoço falando sobre prazos do trabalho, sobre a dificuldade em encontrar babás confiáveis e sobre como a vida estava corrida. Os netos, impacientes, pediram para ir embora logo após comerem, porque tinham futebol e inglês. Quando a porta se fechou, Helena ficou diante da mesa ainda posta, olhando para os pratos quase intocados e para a toalha branca manchada de molho. Sentiu uma dor funda, um vazio que não era apenas solidão, mas a certeza de que sua presença se tornara irrelevante. O etarismo também se infiltrava em momentos mais sutis. Uma tarde, Helena foi a uma entrevista para um trabalho extra de atendimento telefônico. Precisava complementar a renda porque a aposentadoria não cobria mais as contas crescentes. No anúncio da vaga, não havia restrição de idade. Vestiu-se com sobriedade, prendeu o cabelo e foi esperançosa. No entanto, ao chegar, percebeu o olhar imediato da recrutadora, uma jovem de 20 e poucos anos. A entrevista durou menos de 5 minutos. As perguntas foram superficiais, as respostas pouco ouvidas. Ao final, ouviu um sorriso forçado e a frase cortante: "Infelizmente estamos buscando um perfil mais dinâmico, mais conectado às novas tecnologias, entende?" Entendia. Não estavam contratando uma secretária de décadas de experiência. Queriam juventude. Queriam rostos lisos e mãos rápidas. Naquela noite, Helena chorou em silêncio. Não era apenas a recusa da vaga. Era a confirmação cruel de que, aos olhos do mercado, ela já não servia para nada. O mundo dizia a ela repetidamente que envelhecer significava perder o direito de ser útil. Mesmo nos espaços públicos, a sensação de invisibilidade a acompanhava. Em uma fila de banco, percebeu que os atendentes olhavam por cima dela, sempre priorizando quem vinha depois. Quando reclamava, recebia olhares de impaciência, como se estivesse incomodando. No ônibus, os motoristas arrancavam antes que ela conseguisse se sentar, ignorando sua lentidão. Na farmácia, balconistas ofereciam produtos anti-idade, com um tom quase irônico, como se o simples fato de existir já fosse um problema a ser corrigido. Aos poucos, Helena começou a sair menos de casa. O banco da praça, antes um lugar de observação e algum conforto, agora parecia um palco onde ela se sentia exposta ao julgamento constante. Caminhar devagar, usar roupas discretas, carregar uma sacola de compras, tudo se transformava em motivo para que outros a olhassem como a velha da rua. Foi nesse período que ela começou a escrever mais. Seus cadernos se enchiam de relatos, memórias e reflexões. Escrevia sobre como fora uma jovem cheia de sonhos, sobre como estudara, sobre como construíra uma família. Escrevia também sobre como era ser ignorada agora. A velhice não dói apenas nos ossos, dói na forma como nos olham ou deixam de olhar. Dói no vazio de não ser mais chamada pelo nome, mas por um rótulo. Vovó, tia, senhora. Dói na indiferença. No entanto, nem todos os dias eram cinzentos. Helena ainda tinha lampejos de alegria. Gostava de ouvir música clássica, dançava sozinha na sala quando ninguém via. Gostava de cozinhar para si mesma, mesmo que fosse apenas um prato simples. Gostava de regar as plantas e conversar com elas como se fossem amigas. Esses pequenos rituais a mantinham em pé, mas ao mesmo tempo era impossível não sentir que o mundo a empurrava cada vez mais para a sombra. O auge desse sentimento aconteceu em uma festa de família. Era o aniversário de 80 anos de uma tia distante e todos os parentes se reuniram em um grande salão. Helena foi, acreditando que ali poderia reencontrar rostos conhecidos, ouvir histórias antigas, sentir-se parte de algo. Mas o que encontrou foi ainda mais cruel. Ao chegar, foi recebida com comentários atravessados. "Olha só, a Helena está resistindo bem à idade, não é?" Ou, "Quem diria, ainda se mantém elegante." Durante a festa, percebeu que as conversas importantes giravam em torno de negócios, planos, viagens.
Quando tentava participar, sua fala era recebida com silêncio constrangedor, como se tivesse quebrado o ritmo. Algumas pessoas desviavam o olhar, outras sorriam com condescendência. Em certo momento, ao passar pelo grupo dos sobrinhos, ouviu uma frase que lhe cortou o coração. Coitada da tia Helena, ainda insiste em aparecer nessas festas. Nem percebe que já está fora do jogo. Helena sorriu, fingindo não ter escutado, mas por dentro sentiu um nó. O peso do invisível não era apenas estar esquecida. Era ser lembrada apenas como um fardo, como uma figura deslocada, como alguém que deveria aceitar o silêncio imposto. Naquela noite, ao chegar em casa, tirou os sapatos devagar e se olhou no espelho. Viu uma mulher de 67 anos, sim, mas também viu a jovem que fora, a mãe dedicada, a profissional competente. O espelho ainda refletia a Helena inteira, mas o mundo parecia incapaz de enxergá-la. Escreveu mais uma vez em seu caderno: envelhecer não deveria ser uma sentença de desaparecimento, mas é isso que me fazem sentir todos os dias. Eu não deixei de existir. Foram eles que pararam de me ver. Os dias de Helena começaram a se confundir. Não havia mais diferença entre uma segunda e um domingo. O calendário na parede seguia intacto, porque quase não havia compromissos para arriscar. As manhãs eram silenciosas, quebradas apenas pelo barulho do ônibus passando na avenida e pelo latido de um cachorro vizinho. Às vezes, nem a campainha tocava. O telefone permanecia mudo por semanas. Aos poucos, até as pequenas alegrias que a sustentavam foram se apagando. O caderno de anotações, que antes recebia páginas e mais páginas de desabafos, começou a acumular poeira. A música clássica já não a fazia dançar, apenas lembrava de um tempo em que se sentia viva. Até as plantas murcharam, porque ela esqueceu de regá-las. O peso de não ser vista, de não ser chamada, de não ser necessária, foi consumindo sua vontade de continuar lutando contra o esquecimento. O estalo final veio em uma tarde fria, quando Helena precisou ir ao hospital para uma consulta de rotina. O médico, jovem e apressado, entrou na sala sem olhar nos olhos dela. Examinou rapidamente, fez algumas perguntas automáticas, sem esperar respostas completas. Em determinado momento, enquanto digitava no computador, disse: "A senhora precisa se acostumar, é da idade. Dor, esquecimento, fragilidade, é natural." Helena sentiu o sangue gelar. Não porque estivesse doente, mas porque aquela frase parecia resumir tudo o que a sociedade lhe dizia. Acostume-se. Acostume-se com a dor, acostume-se com a invisibilidade, acostume-se com a ideia de que você já não importa. Na volta para casa, passou pelo parque onde costumava caminhar. Sentou-se em um banco e observou as pessoas passarem. Jovens rindo alto, casais correndo de mãos dadas, famílias tirando fotos. Ninguém olhava para ela, ninguém parecia notar sua presença. Helena se sentiu como um fantasma, corpo presente, existência negada. Nessa noite, escreveu uma carta longa, mais longa que já havia escrito. Não era para ninguém em específico, era um desabafo dirigido ao mundo. Descreveu cada dor, cada exclusão, cada momento em que fora silenciada ou ridicularizada por causa da idade. Escreveu sobre os filhos ausentes, sobre o trabalho que a descartou, sobre as entrevistas que a rejeitaram, sobre as festas em que foi ignorada. Escreveu sobre como a velhice não era o problema, mas sim a forma como os outros se recusavam a enxergá-la. Eu não sou um peso morto. Eu não sou uma sombra. Eu sou Helena e existo. Tenho 67 anos e cada um deles foi vivido com intensidade, com luta, com amor. Mas vocês me transformaram em nada. Mataram-me em vida. E isso sim é cruel. Guardou a carta em cima da mesa junto do caderno. Depois, apagou as luzes e se deitou. Nos dias seguintes, ninguém percebeu sua ausência imediata. O gerente da loja apenas comentou que ela não havia aparecido, mas não se deu ao trabalho de ligar.
Os filhos demoraram semanas para perceber que as mensagens dela haviam cessado. Vizinhos notaram o silêncio apenas quando a correspondência começou a se acumular na porta. Quando finalmente entraram no apartamento, encontraram Helena deitada, serena, como se dormisse. Ao lado, o caderno e a carta. A notícia correu rapidamente pelo prédio, mas se apagou com a mesma velocidade. Alguns moradores comentaram no elevador: "Era solitária demais, coitada." Outros disseram: "É a vida. Chega uma hora em que todos se vão." E seguiram seus dias. Os filhos choraram, é verdade, mas choraram mais pelo peso da culpa tardia do que pela ausência em si. Cada um carregava dentro de si a pergunta silenciosa: em que momento deixaram de ver a mãe como pessoa e passaram a vê-la apenas como uma idosa distante? A carta, no entanto, sobreviveu. Um dos netos mais velhos a leu em silêncio e, abalado, decidiu publicá-la em uma rede social. O texto viralizou. Milhares de pessoas compartilharam, comentando sobre o abandono, sobre o etarismo, sobre como a sociedade trata os idosos como descartáveis. Foi manchete em jornais, alvo de debates em programas de televisão. Por alguns dias, a voz de Helena ecoou mais forte do que em toda a sua vida. Mas o mundo, como sempre, logo voltou ao seu ritmo frenético. A carta foi esquecida nas timelines, substituída por novos escândalos, novas distrações. O etarismo continuou, silencioso e implacável. Helena, porém, deixara sua marca. Não como queria, não como deveria, mas como pôde. Sua ausência se tornou um grito incômodo, um lembrete doloroso de que envelhecer não deveria ser sinônimo de desaparecer. E no fim, talvez essa fosse a maior crueldade, ter que morrer para ser finalmente ouvida. Esta foi mais uma história do legado da cor, um espaço onde damos voz a dores e verdades que muitas vezes são silenciadas. Se esta narrativa mexeu com você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa refletir sobre o etarismo e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder as próximas histórias que revelam as lutas invisíveis do nosso cotidiano. Comente agora: eu enxergo os invisíveis, para mostrar que você não aceita o etarismo. Curta, compartilhe e se inscreva no Legado da Cor para que mais pessoas despertem. Sua voz pode ser a diferença entre alguém ser esquecido ou finalmente ser ouvido.